Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nosso programa de hoje está especialíssimo. É porque pela primeira vez nós vamos entrevistar meio que assim duas personalidades. Vocês vão entender quando eu mostrar a personalidade que nós estamos trazendo hoje. E eu vou mostrar logo agora. Nós estamos trazendo o Rafael Elias. Rafael, um prazerzaço. O Rafael é o ator que faz o Djavan nesse musical maravilhoso que está percorrendo o Brasil. A gente não podia deixar o Rafael aqui em Maceió, né, da gente trazer ele aqui no Personalidade, embora ele não seja um alagoano, mas ele está tão apessoado a Alagoas, falando da história do Djavan, que eu acho que ele já se sente até meio alagoano. Rafael, prazerzaço. Prazer é Tá meu, com Paulo. você aqui para a gente conversar um pouco sobre esse espetáculo, sobre a tua carreira, sobre, né, aqui esse programa é meio, essa é a sua vida, como diz a história, né? Aquele que você faz chorar de vez em quando, meu Deus do céu, foi nesse, né? É um pouco isso, um pouco para que a gente jogue luz sobre essas pessoas que acontecem, que fazem, e geralmente, às vezes, não tem essa visibilidade e as pessoas, às vezes, não conhecem o homem, a pessoa mesmo, né? Conhecem o artista e às vezes não sabem que esse artista tem mãe, tem pai, cresceu, nasceu, né? Estudou. Então, é um pouco isso. Então, muito prazer de tê-lo aqui em Maceió, prazer em tê-lo fazendo um dos nossos ícones, né? Nós temos vários, mas o Djavan, com certeza, figura entre os principais, não é? Sim. E é isso, vamos conversar, Jó. Eu levanto a bola, você corta, você levanta, eu corto. Vamos lá, vamos bater esse papo. O prazer é meu de estar aqui, eu estou muito feliz de estar em Maceió. A gente fez o final de semana agora de apresentações do musical lá no Gustavo Leite. Foi, para mim, a gente já estava muito ansioso para chegar aqui, né, e fazer o espetáculo, e para mim está sendo muito especial também porque eu decidi ficar mais uns dias para poder fazer uma imersão nessa cidade. Eu já vim aqui quando eu era criança, mas eu tinha, sei lá, uns 6 anos, então a minha memória também não deu conta, assim, né, de trazer muitos elementos. Então, tem mais uma memória afetiva, né? Você disse que veio com seu pai, né? Com meu pai e com a minha mãe. Para uma viagem de grupo. Meu pai é militar, e aí foi o aniversário de turma, assim, né, de anos de turma. Eles vieram, tem um colega de turma do meu pai, inclusive, que é da polícia daqui. E é isso, foi essa primeira vinda para cá. E agora eu tô tendo essa oportunidade de estar vivendo tudo isso na minha vida artística, né? Interpretando Djavan nos palcos. E eu não podia deixar de vir conhecer essa cidade de uma forma mais afetiva. Fui na rua lá que o Djavan nasceu, no Farol. Que você me deu até uma pista, né? Que eu pensava, a minha vida toda pensei que ele tinha nascido na Pitanguinha, e não foi, Pois né? a casa que ele ficou até os 12 anos é bem no Farol, ali perto da matriz de Santa Rita, né? Uma quadra antes. E depois é que ele foi pro bairro, que é vizinho. O bairro eu acho vizinho. que foi depois desse período. Mas aqui nesse programa a gente começa lá pelo comecinho mesmo. Sim. Então, você é de onde? Quais são as suas raízes? Raízes mesmo familiares, pai, mãe, as famílias, como é que surgiu o nosso Rafael Elias aí? Então, eu sou de Divinópolis, interior de Minas Gerais, que é a terra de Adélia Prado, né, nossa grande poetisa também. Filho da Valdirene e do Robson. Minha mãe é de Divinópolis, meu pai é de BH, mas meu pai, quando ele se formou, ele foi morar em Divinópolis. Lá estão com a gente, estão vivos ainda. Estão vivos. Graças a Deus, né? E minha mãe... Dona Valdirene, seu Robson, um abraço aqui, viu? Seu filhão está brilhando aqui na terra do Djavan. Então, e é isso, meu pai militar, da Polícia Militar de Minas Gerais, e a minha mãe professora, foi professora a vida inteira, hoje ela é psicopedagoga, trabalha com crianças, jovens com dificuldades de aprendizagens diversas, assim, e foi um berço de muito amor, assim, muito cuidado, muita atenção meus impulsos, né? Mais infantis irmãos? ainda. Eu tenho uma irmã que ela é 12 anos mais nova que eu.
então agora ela está com 18. Então, quando ela nasceu, já tinha meus 12, né? A gente tem uma relação super forte, assim, também, mas é isso, começo esse início da vida quase em como Divinópolis, filho único, né? quase como filho único, assim, eu tinha poucas crianças por perto também, assim, eu fui o primeiro neto, então aquela coisa meio que eu inventava minhas brincadeiras. E as avós e o avô, como era o seu avô? Então, Quem eram eles, né? Os meus Vieram avós, de assim, onde, faziam o quê? são pessoas muito especiais na minha vida, assim, meu núcleo materno, né, que foi em Divinópolis, né, de onde eu nasci, é o meu núcleo materno. A família do meu pai mora em BH e na região. Então eu cresci muito dentro desse núcleo familiar da família da minha mãe. Meu avô era um sujeito muito, assim, especial, sabe? Uma família cristã católica, todos muito envolvidos com a igreja, mas num lugar progressista, sabe? Num lugar do cuidado com o outro, do serviço também, né? Meu avô falava muito sobre a fé. A fé sem obra não é fé, né? A fé que não movimenta, que não ajuda o outro, que não solidariza com o outro, né? Que não faz o sentido do cristianismo no seu sentido mais puro, agir para ele não valia. Então eu cresci dentro desse referencial. Então, sendo o primeiro neto, o primeiro filho e com um impulso artístico ali já notório desde a infância, assim, desde a infância. E multifocado, assim, porque eu também sempre tive uma coisa performática e do canto, da música, mas também sempre da plasticidade, do pegar minha mãe por trabalhar como professora, coisas, né? Tinha muito material disponível em casa, né, de cartaz, essas coisas que professora faz, de lembrancinha do dia das crianças, então sempre tinha material à disposição. E minha mãe... gente antigamente, quando na minha época, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, como diz o Jô Soares, na minha época chamava aula de educação artística. Aí você fazia essas coisas manuais. Sim, também, né? Tinha aula de educação artística dentro da escola, mas o que eu tinha em casa era minha mãe que dava aula para, enfim, educação infantil. Lá aquele material. Tinha material, então eu ficava ali, pegava, pintava, enfim. Comecei a ter um interesse por essa coisa da plasticidade desde pequeno. E é isso, uma família musical. Meus pais cantavam na igreja, tocavam violão, os dois. Não eram, assim, estudiosos do instrumento como músicos, assim, mas tocavam na igreja. Então eu fui forjado ali artisticamente um pouco nisso. E não só artisticamente, né, mas muito da minha personalidade, da minha forma de ver o mundo, assim, e de também estar sempre nesse pensamento da coletividade. Acho que isso forjou o artista profissional que eu sou também. Sua mãe era professora, você chegou a estudar com ela? Não, ela dava aula, quando ela começou a dar aula, ela já tinha passado, ela dava aula para educação infantil, eu já estava um pouco à frente. Ela fez faculdade no meu período. Às vezes é chato, né? Quando, tem vários casos que o filho estuda com a mãe, parece que é mais rigor. Põe mais rigor quando a professora. Mas eu sempre fui muito um bom aluno, muito dedicado, assim, sabe? Uma criança muito... Mas me diga uma coisa, eu também sou filho de militar. Sim. Né? Então, militar, normalmente, é uma educação rígida, né? Disciplina. Sim. Não é? Você não pode... Eu me lembro muitos embates, assim, porque o artista é meio anárquico, né? Já por excelência, por nascimento, como diz a história. Então, como foi teu pai convivendo? Claro que você disse que ele já era um pouco artista, mas houve uma permissividade, houve um incentivo, houve assim... Não, vai estudar medicina, vou fazer não sei o que lá, ou vai ser polícia, como diz a história. Como é que foi essa relação? Todos, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre me deixaram muito livres para eu... Né? Óbvio que dentro das limitações todas que, né, que qualquer pai faz, né? que um território, que um tempo impõe, né, na vida das pessoas, o que se tinha de referencial para lidar com as questões, né? Mas meu pai sempre foi um cara muito, apesar de militar... E eu nem sei se isso é um contraponto, na verdade, porque sim, tem um lugar da disciplina, um lugar que ele trazia de rigor para a vida, mas meu pai sempre foi esse cara também, muito sensível, muito habilidoso, sempre gostou muito de cozinhar, então botava muito um afeto nele nisso.
E é o cara que, assim, eu digo que eu aprendi muitas coisas com coisas que meu pai não andou pra frente. Que meu pai fez curso de vela, curso de costura, curso de mosaico. E isso já trabalhando na polícia. Ele buscou sempre então algumas ele também coisas é um cara e artista. ferramentas. Ele é um multi-artista com também, um desejo, né? assim, O desejo de transcender a linguagem, né, assim, falada, esse raciocínio. Meu pai é um cara muito cabeçudo, então acho que também, de certa forma, foi se encaminhando. E o meu avô, pai dele, era sapateiro. Um artista. Um artesão, assim. A minha avó, mãe dele, costureira. Muito dos ofícios das mãos, assim, sabe? Essa parte da família do meu pai tem muito uma coisa da manualidade. Eu acho que isso vem deles, assim. O meu talento para plasticidade. Porque eu sou figurinista, sou cenógrafo também, né? Além de ator. A minha formação é em cenografia, eu acabei indo para essa área, porque era um ponto de encontro dessas coisas todas para mim, né? Dos talentos que eu tinha. Então eu acho que eu recebo muito isso deles. E aí é isso, o ambiente que eu cresci, o meu pai foi uma figura muito afetiva, um pai presente, um pai que estava lá, às vezes ele chegava de farda para ir para a reunião da escola, mas meu pai fazia questão de acompanhar de perto e eu não tenho memória desse rigor num lugar, sabe, limitador, sabe, de cercear, não. Tinha uma liberdade, eles me botaram para cantar num coral na minha cidade. Tinha uma disciplina, mas uma disciplina... uma disciplina positiva, sabe? Né? Sem aquela coisa muito... impositiva, né? Exato. Bom, aí você, claro, aí fez a formação... normal que se faz na escola. Isso. E quando foi para escolher o que ia fazer mesmo? Fui escolher arquitetura. Escolhi arquitetura. Na verdade, o que aconteceu, né? Eu sempre ficava ali flertando com o teatro e eu tive um fato na minha vida que foi... Eu vivi até os 12 anos também, tal qual o Djavan viveu até os 12 na sua primeira casa, eu vivi até os 12 anos na minha cidade, Divinópolis. Com 13, meu pai foi transferido para Unai, que é uma cidade divisa de Minas com o Distrito Federal. Fiquei 2 anos em Unai. E de Unai, fui para BH e fiquei 4 anos em BH. Nessa fase aí, adolescência, 13, mudei, com 15 fui para BH. Então, essa coisa do teatro começou a ficar num lugar, eu já não estava tendo uma frequência. Eu cheguei a fazer cursos de teatro na minha cidade com 12 anos, depois fiz uma coisa de escola. Quando eu fui para BH, eu entrei direto para o ensino médio. E aí já entra naquela pressão do, curso, o que é que vai fazer? E como eu sempre tive uma coisa da plasticidade, um desenvolvimento estético, assim, que as pessoas já valorizavam, de certa forma, nossa, ele tem um bom gosto, né? Minha mãe me pedia para ajudar a escolher roupa, sabe? Você acha que ficou bom isso? Bota essa. E ela, ficou bom. Então tinha um senso estético ali que tinha alguma coisa. Então, quando eu mencionei arquitetura, meus pais, não, vamos fazer arquitetura sim, maravilhoso, né? Tipo assim, boa, opa, que bom, meu filho, isso, arquitetura tem um pouquinho mais de chão, assim, de segurança. E assim foi, fiz o meu primeiro vestibular para arquitetura, só para a UFMG, eu não tentei outras universidades. E aí eu fiquei em 25º excedente, assim, na escalação do vestibular. Chamaram 22 excedentes, eu ainda fiquei de fora. E aí, quando as pessoas me perguntam de pontos de interseção com a história do Djavan, eu acho que aí tem um ponto de interseção interessante, que é a minha mãe, porque eu já não tinha passado para arquitetura, fui fazer o vestibular novamente, aquela coisa, vai fazer cursinho, pré-vestibular. E eu estava no processo do cursinho, isso era fevereiro, meados do carnaval de 2013, eu assistindo com a minha mãe, que a gente tinha a tradição de assistir os desfiles do Rio e São Paulo pela TV, né, lá em Minas. Ainda hoje eu faço isso. Então a gente dormia de tarde para poder assistir e tal. E assim estávamos nós na casa da minha avó, que foi esse lugar onde, enfim, eu comecei. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também, que acho que é importante. Minha mãe vira para mim e falou assim, Rafael... ela viu que eu estava meio injuriado, meio encalacrado, assim, com essas questões de vestibular. E tinha umas questões também de sexualidade que estavam já aflorando, né, assim. E ela estava muito ali atenta, virou para mim e perguntou, assim, sobre... E o teatro? Você não sempre gostou? Você não tinha vontade de fazer isso? Já parou para pesquisar os cursos, as universidades que tem? Ela fez? Ela falou isso. Que e coisa, aí eu falei, sabe quando você se sente autorizado, assim? E ali mesmo eu, vou olhar. E aí quando eu fui pesquisar Rio e São Paulo, foi quando eu descobri a cenografia. Eu falei assim, a cenografia é um ponto de interseção entre a arquitetura e o teatro, né? Algo ali no meio disso.
Fui ver a grade do curso, achei interessante e comecei a pensar nessa possibilidade. E assim foi. Mudei de ideia, mudei o rumo, fiz vestibular para o curso de cenografia na UFRJ, passei em primeiro lugar lá no Rio e me mudei para o Rio em 2014. Estou completando agora, vou completar agora em fevereiro 12 anos no Rio de Janeiro. E aí para morar sozinho? Morar sozinho, Aí essa já coisa é um outro toda, impacto, assim, né, um outro impacto. Mas assim, eu também fui morar sozinho numa outra condição, porque aí é isso, mais uma vez um outro ponto de interseção com a história do Djavan. Saio do meu lugar e vou para o Rio de Janeiro tentar a vida artística. Na minha cabeça eu achei que eu ia entrar na faculdade e logo ia conseguir fazer teatro também como ator. Mas o curso de cenografia, ele é muito intenso, é um curso integral, então eu técnico, né? Muito também. técnico, e eu logo comecei a trabalhar na área também. Fui fazendo várias coisas, pintura de arte, várias coisas ao redor, né, do mercado da cenografia. Trabalhei na TV Globo fazendo pintura de arte, fiz muita coisa de cinema, fui me aproximando, fiz muitos espetáculos de teatro, trabalhei com escolas de teatro lá no Rio, né, a CAL, que é a Casa das Artes Laranjeiras. Eu fiz muita cenografia e figurino para peças da CAL. Então também fui me formando como ator, né, que sou hoje, a partir disso, dessa circulação que eu fui tendo também de várias áreas, assim, ao redor do ator, né, da cenografia ao figurino, ao visagismo, a caracterização, a pintura de arte, o adereço. Dei aula de adereço numa escola de artes lá no Rio. Então, fui me forjando um artista da diversidade, tal qual o Djavan, mas num outro lugar, assim, né? Num lugar de realmente ter um interesse, assim, de conhecer coisas, conhecer técnicas, as linguagens. Eu gosto de escultura, comecei a fazer um trabalho de escultura por mim, hobby, nada assim para vender, mas comecei a fazer uma coisa em casa com escultura. Então tem um interesse assim para as linguagens de um modo geral. Mas você falou que quando falou da sua avó, pois é uma coisa muito importante. É uma coisa importante porque dentro desse outro lado performático, né, e mais explicitamente, eu tinha uma coisa a casa da minha avó, são 4 filhos, né, meus tios, minha mãe mais 3 irmãos, todos casados, e eu fui ali essa primeira criança desse núcleo. Então eram ali 12 adultos, 12 adultos, e eu ali naquele núcleo. E eu sempre fazia uma coisa assim, domingo, eu voltava da missa, a casa da minha avó tem a cozinha que fica um mesão assim com a galera, e tinha um portal que dava pra copa. Nesse portal eu sempre montava umas cadeiras, botava um pano, falava assim, gente, agora vou fazer meu espetáculo. E fazia qualquer merda, qualquer coisa, cantava, sei lá. E as pessoas eles aplaudiam e valorizavam. Meu padrinho ficava louco, queria mandar carta para Ana Maria Braga para falar de mim. Então é isso, eu tive uma família que acompanhou esse crescimento desse artista, surgimento desse artista de uma forma, sabe, especial. Assim, meu avô, que era essa pessoa, agora já partiu há alguns anos, mas meu avô, ele tinha um orgulho desse neto, ele me apresentava assim como se eu fosse, né, uma coisa, nosso artista. E aí, nisso foi onde eu cresci, assim, com esse encorajamento. Então, eu fui me sentindo confortável com isso também. Então, fazia imitações. Chegou uma fase que eu comecei essa coisa da voz, né? As pessoas perguntam, nossa, mas como é que você faz o timbre tão parecido com o do Djavan? E eu falo que eu sempre tive uma coisa com voz também, sempre gostei de imitar. Eu ouvia um cara chamado Fernando Ângelo, participou muito desses programas de auditório, Faustão, Gugu, fazendo imitações. Ele imitava Louis Armstrong, a Tetê Espíndola, Gal, Roberto Carlos. Ele fazia uma diversidade de vozes e eu ficava ali olhando aquilo. E aí eu imitava Marília Gabriela, imito até hoje, até fui na entrevista do Bial, contei isso, fiz um pedacinho da Marília Gabriela lá no Bial. Ah, não, então você tem que fazer aqui também. E hoje eu converso com ele, Paulo Poeta. Sim. Ele... Me entrevista aí de Marília. Me entrevista um pouquinho aqui. Pois é, então, essa coisa da entrevista, o que eu fiz? Eu entrevistei a família inteira. Eu fazia a pauta, isso com, sei lá, 12, 13 anos. Jura? Eu pegava, eu não fazia de bobeira só não, eu pegava, aí eu escolhia uma música, que como a Gabi sempre começa o programa fazendo uma citação, uma poesia, pegava um podre dele, que eu sabia, perguntava à minha avó, um podre do meu tio, da adolescência. Aí jogava. Então, queria saber como que foi aquele momento em que você... Sabe, trazia os podres pra galera. Então foi isso, assim, foi uma infância muito lúdica, muito potente nesse sentido,
com essa paisagem mineira, assim, né, interiorana, Maravilhosa. que também, eu não sei, assim, Inspiradora. eu tô aqui em Maceió vivendo uma descoberta, mas eu acho que uma coisa que eu encontrei aqui parecida com o mineiro é um pouco isso. Eu me senti muito acolhido. As pessoas aqui gostam de conversar, gostam de trocar ideia, de falar sobre si, sobre o território. Isso é uma coisa de Minas também, assim, que me conectou aqui com esse lugar, que é Maceió. E é isso, assim, uma infância que me Uma coisa de potencializou Guimarães, nesse né? lugar. Uma coisa meio Guimarães, né? Sim. Meio Guimarães Rosa, Sim. essa coisa de inventar palavras. Exato. De estar De ali, criar de seus criar universos, né? uma boa conversa, uma boa comida, né? Exato. Essa coisa que mineiro tem, que eu acho que é uma coisa do nordestino, Sim, né? Que é esse acolhimento. A gente é muito, né? sim. A gente não ensina o lugar, a gente vai levar lá, né? Não diz Exato. ali, a gente, não, peraí, eu Não, vou te levar, levo lá, eu levo é. lá. Sim. Você me dá um copo d'água? Ah, mas tem um café também? Quer? Tem um bolinho? Quer comer um bolinho? É muito de mineiro. Sim. Mas você falou uma coisa assim que lá no começo, en passant, e aí queria ver essa coisa que você também disse que foi uma época da descoberta da sexualidade. Sim. E como é que isso tá assim para a família, né, para essa relação? Você, pelo que eu estou vendo, é uma família muito legal. Eu gostaria legal. de ter vivido Cara, nela. minha família é muito legal mesmo. Minha família é muito legal. Vamos, você me dá um atestado de que eu também sou dessa família. Claro, eu queria claro, ser acho que eles dessa vão te família. acolher Eu muito quero bem. ser dessa família. Pois então, sim. A questão da sexualidade ela é sempre uma coisa difícil, né? Assim, porque é um não lugar, é um não saber como lidar, porque as referências agora, as gerações, né? A Melhora um geração da pouco. minha irmã, que agora fez 18, já é uma geração que tem referencial, que tem discussão, que as coisas estão num lugar muito mais naturalizados, né? Assim, tipo, você não tem mais uma questão, Mas assim. a época ainda era Quando tabu. pra mim, que óbvio que já peguei também, né? Óbvio que pessoas que vieram antes de Aí mim ainda nem se viveram fala. durezas maiores, mas nesse lugar mais subjetivo, né? De você não saber muito bem como lidar, dessa associação pecaminosa, né? Cristã, Você porque não se entende e a sociedade não te entende não e te fica ajuda a se naquele lugar. encontrar, Né? você fica achando que é um erro que você precisa tirar da sua cabeça, quando na verdade é a coisa mais natural que, né, existe. E enfim. Mas aí a família, E aí a família te ajudou um pouco demorou. nisso? Então, eu só consegui. A família toma impacto, não tem como não Toma. tomar. Né? Mas a gente também toma, né? A assim. gente toma. O mais bonito disso tudo é que, assim, eles compraram a briga que é juntos legal. de vamos então, não sei como lidar, mas você é meu filho, eu te amo, você, eu acho Que que você é uma coisa das bonita. pessoas, né? Meu pai, por exemplo, né, que poderia ter sido militar, mais né? difícil. Meu pai falou assim, olha, o militar que tá aqui é para te defender, para o que Nossa. precisar, sabe, assim. Então, eu tive Que maravilha, que maravilha. esse amparo e num lugar que a gente foi construindo também e compreendendo. Eu demorei, na verdade, a me assumir. Foi depois que eu fui para o Rio que eu consegui, nesse momento de viver sozinho, de morar sozinho, também me desprender um pouco do compromisso de ser bom, de ser o bom filho, de estar dentro de uma expectativa. De estar por você de mesmo estar por agora. mim mesmo, de ser eu, de me encontrar, de saber o que pulsava dentro de mim. E aí fui estudar dentro da Escola de Belas Artes, da UFRJ, que tinha um monte de, né, viado, sapatão, travesti, gente de cabelo colorido, a diversidade ali pulsando, e eu, caramba, por que eu não posso viver, né? aqui. E aí ali foi quando eu entendi que era isso, e aí... E aí é outra coisa, né? Aí Quando se entende, né? Você se entende. E aí contei pra minha família, pros meus pais primeiro, os dois receberam nesse lugar, assim, misto de... A gente te ama, te acolhe e o não sei lidar, mas estou disposto, vamos ver, vamos entender como que a gente lida com isso juntos. Me dá uma família dessa. Poxa, eu gostaria de compartilhar minha família. Às vezes a gente ouve cada história dura nesse sentido, né? De botar pra fora de casa, enfim. E eu tive essa bênção de nascer nesse lugar realmente muito amoroso. E Parabéns. Parabéns, pessoal. Como é o seu? Meu pai, Robson, e Seu a minha mãe, Robson. Valdirene. Valdirene. Ó, Todas as...
Vou visitar vocês qualquer dia. Ele já me convidou aqui, Por mentira. favor. Tenho certeza que vai ser muito Bom, bem recebido. vamos ver umas fotos, já que a gente falou Vamos. muito de família e tal. Vamos ver umas Vamos. fotos de família. Cadê o nosso diretor? Jonathan, olha. Olha, isso aí, eu muito garotinho em praia, minha família ia muito pra praia. Mineiro vai muito pra praia, né? Assim, gosta. principalmente pro Espírito Santo. Então, minha família, todo fim de ano, a gente ia de comboio, de carro, assim, pro Espírito Santo, encontrava uma casa no dia mesmo e ficava alojado. E aí eu com meu pai, lá em casa, meu pai, o que eu falei, assim, gostava de contar histórias, meu pai me botava pra dormir, sabe essas Eu coisas acho que ele assim? tá de farda aí. Tá de farda, ó, chegando de chegou do farda. trabalho agora, já lhe pegou. Você já, olha que Exatamente, ó, lindo. muito ali parecido, né, bonito ele, viu? Eu Caba com bigode, bonito assim, da ficou igual pega, ele. velho. Hein? Caba bonito da pega. Esse faz sucesso. É. Vamos lá. Eu, pequenininho lá, já com violão na mão, ó. Rapaz. Aí Olha. eu ganhei um violão nessa idade aí comecei a aprender com meu pai, com uma tia que dava aula de violão. Vamos lá. E aí eu com a minha mãe tocando violão numa coisa da escola que ela Bonita, trabalhava. Casal bonito, por isso aqui, tá vendo? É. Tá vendo? Ah, tá certo. Bicha Genética bonita boa. danada também. Aí já é a minha família daqui, né, do musical, Dona Virgínia, de Jacira e de Janira. Chega aqui, aproxima essa foto aí pra gente. Isso. Ó, isso Aí foi no é dia do que a gente, musical. foi o dia que a gente fez as primeiras fotos de divulgação da peça. Então esse é o núcleo da família do Djavan, que é da esquerda para a direita. A Esther Freitas, que faz a Djanira, Alexandre Mitre fazendo o Djacir e a Marcela Rodrigues fazendo a Dona Virgínia, a mãe do Djavan. Maravilha. E eu. Muito especial essa turma também, assim, o elenco da peça, a gente se tornou uma família. A gente tem uma cena muito emocionante na peça, que é quando a mãe do Djavan morre. E os filhos cantam pra ela Pétala. Nossa. E é assim, de rasgar, a gente chora, tem dias que a gente chora mesmo, assim, emocionados, tem dias que o público se deságua, Chora. a gente segura. Mas teve um dia muito especial que a gente tava ali, o texto que precede a cena, a mãe fala assim, olha, de uma forma diferente nós formamos essa família. E a Esther tem uma filhinha, a Alana, que fez 1 ano ontem. Então ela estava com a gente na sala de ensaio com 5 meses. Então ela cresceu ali com a gente e tal. E nesse dia, que eu falei que foi muito emocionante, a Marcela tinha dado esse texto, ó, de uma maneira diferente nós formamos essa família. E a Alana estava na plateia com a avó dela e ela nessa mesma hora ela fez assim, ué, deu um grito. A gente se olhou assim e naquela hora eu falei Entrou assim, na nossa, realmente, família. de uma maneira diferente a gente formou essa família, né? Assim, que tá agora viajando e o quanto é especial fazer essa peça também por estar ao lado dessas pessoas, assim. São Né? A gente não faz nada sozinho. 30 pessoas viajando. São 30 né? pessoas viajando. Uma banda maravilhosa. Uma banda incrível, um elenco lindo, dedicado, que tá amando fazer, né? Assim, contar essa história. Depois a gente vai falar mais do Sim. espetáculo. Vamos ver mais foto aí. Eu também, ó, molequinho aí, eu já devia ter, isso aí eu acho que é em Unai, eu já devia ter uns 13, 14 anos, tocando violão com a galera, eventualmente tocando um Djavan. Porque Chegou a tocar em sempre- barzinho pra ganhar uma grana? Não cheguei a assim? tocar em barzinho, mas em BH eu tive uma coisa de cantar no colégio com 2 amigos, uma amiga e um amigo. A gente quase forjou essa coisa do vamos começar a tocar, porque a gente tocava nos festivais de talento da escola. O pai desse amigo meu, ele tem inclusive uma banda de samba lá em BH, então a gente quase que forjou. Só que aí logo rolou essa coisa vestibular, cada um foi pro canto, eu fui pro Rio. E aí a gente chegou assim, toda vez que eu ia assim pra BH, a gente se encontrava pra fazer um som, mas nunca foi pra frente essa história. Vamos lá. Aí, Esse do é o momento espetáculo. lindo da peça, que é quando eu canto Seduzir, que é quando a gente mostra um pouco do momento em que o Djavan é apresentado para uns discos aqui na casa de um médico chamado Dr. Ismar Gato. Ah, sim. Que, Fui muito lá. Que o Marcinho, um amigo dele, falou, meu pai chamou para você ir lá ouvir as músicas, e ele falou que ia lá quase todos os dias para ouvir tudo do jazz, tudo da música flamenca, americana. Nós todos. Foi quando ele descobriu um pouco dessa diversidade que ele fala sempre, né, assim, que compõe a música dele. Você E vê, essa cena era... me interrompendo outra vez, como uma pessoa importante numa geração. Dr. Ismar foi muito importante. Porque né? o Djavan tem quantos anos? 76. Nasceu no mesmo dia que eu, 27 de janeiro. Olha, Né? do mesmo ano? Não, eu tenho 67. Ele tem 76. Sim. Mas você vê a perenidade do Dr. Ismar, Ismar. porque
serviu a essa juventude do Djavan e a minha juventude Olha, que também legal. frequentava a casa dele. Ele fazia sessões de ópera, às vezes, na casa, de um monte de coisa, de jazz. É isso mesmo, ele tinha uma discoteca na época e equipamentos de última geração, então era um verdadeiro estúdio. Ele falava que é um som quadrifônico, né? Era. E aí ele reunia as pessoas para as pessoas irem ali ouvir, porque não tinha muito acesso a essas coisas. Eu fico imaginando isso, assim, né? O Djavan fala que isso ele tinha uns 13 para 14 anos, é mais ou menos a idade que eu estava naquela última foto. E você, né, pela primeira vez ter acesso a isso, e sendo o músico que ele é hoje, né, o encantamento, né, que esse primeiro encantamento, caramba, é assim que se faz o jazz, é assim que faz o samba, é assim que se faz a música flamenca, e é o que ele traz pra música dele hoje, né. Essa fotinha é a gente com o Djavan no dia que ele foi assistir, o elenco todo com ele lá, no primeiro dia que ele assistiu a gente, que foi num ensaio. Isso aí foi no dia que eu tive que gravar um vídeo final, assim, na reta final da seleção do personagem, né, de quem ia fazer o Djavan, eu tive que gravar um vídeo. E aí foi quando eu peguei, eu já tenho cabelo curto há um tempo, mas eu já usei dreads. Então eu tinha guardado os meus dreads. Aí eu fiz aquilo ali naquele, se quiser aumentar a imagem para ver melhor. Chama para frente. Tá vendo? Esses dreads eu costurei ele num elástico, encaixei na cabeça. Eram meus. Eu costurei ele num elástico, encaixei na cabeça, botei esse chapéuzinho em cima, raspei meu bigode. Eu falei assim, agora eu vou ficar a cara do Djavan, pra esse povo olhar e falar assim, dá. De maquiador, de cenógrafo, de tudo, já tá aí. Botei tudo ali, botei tudo que eu tinha ali à disposição, figurino, ajustei tudo. Esse papel é meu. O cartaz que tá ali no fundo, eu escrevi à mão, porque eles pediram de um dia pro outro pra eu tocar uma música que eu não sabia as cifras. E é isso, como eu disse, eu nunca estudei violão de uma forma, assim, aprofundada. Então, pra mim, é assim, cifra, eu não sei nada de cor, assim, de cabeça, não. Só quando eu aprendo mesmo, como foi pro espetáculo. Então, eu botei ali, ficava meu amigo subindo esse papel, esse cartaz lá amarelo que tá ali ao fundo, pra eu ir tocando, meu teleprompter analógico, assim. Analógico. Vamos lá, tem mais fotos aí. Ó, isso aí também é a foto já da caracterização, nossa, né? Maravilha, que foi quando eu... Quem é o acho que foi quando eu caí a espetáculo? real. Sidney Oliveira. Muito bom. A gente... Foi quando eu finalmente... Porque assim, é isso. Fui aprovado no teste, começa a primeira leitura e essas primeiras fotos foi na segunda semana nossa de trabalho, assim. E quando que botaram essa peruca que eu montei, que eu olhei a primeira vez, eu falei, gente, que doideira, eu sou o Djavan do musical, assim. Um artista que eu admiro há muitos anos, assim, um artista que eu admiro há muitos anos. Eu falei, gente, eu tenho competência para fazer isso. Acharam que eu tenho, então vamos lá, vamos se dedicar, assim, acho que foi esses presentes da vida mesmo, né? Esses momentos de virada da vida, sem dúvidas, assim. Sim. É que estava escrito nas estrelas, como diria. Estava escrito nas estrelas, trouxe um rigor para minha vida, assim, de pensar o artista que eu sou, o artista que eu quero ser e essa responsa, né, de representar, de interpretar, né, também, que é isso. Representação é uma coisa, eu nem gosto muito dessa palavra, porque parece que você está ali sendo algo, e não é, né, é uma interpretação acima de tudo, né, eu escolhendo como contar, né, a história dele a partir do que eu tenho. Tem coisas suas, né? Tem coisas que são minhas, inevitavelmente, assim. Que você carrega. E é isso que é o legal, né? Do teatro também, você né? carrega pro personagem algumas coisas suas. Exato. E bebe do personagem depois também. Demais. Você sabe que eu não paro, né? Assim, eu um artista com uma obra tão grande e com uma complexidade tão interessante que todo momento eu sigo pesquisando, eu sigo vendo vídeos, tem umas entrevistas que eu gosto muito, então eu revejo, a gente ficou 2 semanas sem fazer a peça. Eu vou indo no avião, ouvindo um podcast que ele deu entrevista, eu busco um vídeo antigo que eu não tenha visto, um show, uma dancinha, às vezes aparece umas dancinhas novas dele que ele faz agora, e eu tenho poucos momentos que eu consigo dançar no espetáculo, mas eu vou experimentando, então sigo pesquisando, digamos, é uma dança meio mergulhando desengonçada. Nesse oceano, né? Sigo mergulhando nesse oceano. É uma dança meio desengonçada do nosso ele foi aprimorando, foi dando um approach. Dança, e um estilo. Eu acho charmosíssimo a dancinha dele.
Ó, essa aí é no espetáculo. É no espetáculo, é o momento em que eu canto Fato Consumado, né? Que foi a música que proporcionou que ele gravasse o primeiro disco. Bom, aí e fala agora vamos deixar um pouco a família, né? Que a gente e mergulhar na carreira mesmo. Sim. Né? Aí Rio, não é Sim. essa coisa do cenógrafo, como é que você embarca nisso? Pois e que então. compromissos você passa a ter aí, que trabalhos, que coisa você já andou fazendo por aí? Sim. Né? E porque eu entendo, eu percebo assim na nossa conversa que isso é um ponto fundamental da tua carreira hoje ainda. Muito, né? Hoje muito, ainda. muito. Então, eu entrei na UFRJ em 2014, me formei em 2018. Nesses 4 anos, ali foi um momento meu de tanto cair dentro das oportunidades profissionais que apareciam, né, a partir da cenografia, do figurino e dessas áreas ao redor, porque eu tive uma professora, a Ivete Dibo, que hoje é uma mestra que está comigo, que trabalhou muitos anos com carnaval, ela é aderecista, caracterizadora, maquiadora, que ela falou assim, uma vez recebi uma ligação, aí me perguntaram assim, você faz uma pintura assim, assim, assada? Ela, faz sim. Isso me deu um lugar assim, meio tipo, faço? Ela, Rafa, é o seguinte, a gente tem que jogar, porque dentro dessa área, cada hora é um novo universo. Vou fazer um universo do sertão, com palha, não sei o quê. Você nunca lidou com aquilo, você vai ter que descobrir o fornecedor daquilo, quem que faz a escultura do jeito tal, quais são os fornecedores, quais são as lojas, qual é a técnica. E nem tudo você dá conta dentro da formação. Então pega pra fazer e a gente vai vendo como faz. Então eu me forjei um pouco assim. Eu fui fazendo sabe fazer? Sei. Quer assinar isso aqui? Assino. Meio de tupetão, assim. Na cara dura. Na cara dura, mas eu sou, assim, isso é uma personalidade mas você minha. tem uma base para isso. Tem uma base e eu sou uma pessoa muito pesquisadora. Eu vou atrás mesmo, eu quero saber, eu vou ali, sabe, entendendo os processos, vou forjando o meu jeito de fazer também. E me munindo das pessoas, né? Também é isso. Tudo são sobre as pessoas que estão com você, quem executa, quem trabalha, quem é o vendedor, quais são os contatos que você estabelece, né? Então comecei ali em 2014 já, no início da formação, jogar essas teias aí para poder entrar dentro do mercado. Com isso, fui me aproximando, como eu disse, dos ofícios todos que envolvem o teatro, os iluminadores, os figurinistas, os caracterizadores e o elenco. Ator, quando eu faço figurino, você está direto com o corpo, você troca ideia, você vê muito ensaio, você está ali, né, conversando com diretores, trocando ideia, elaborando criativamente linguagem, né, assim. Então, para mim foi um pouco disso, assim, essa primeira fase. E aí o corpo vai pedindo, vai chegando um momento em que o corpo vai pedindo para voltar para essa coisa do palco, da performance. Vou sentindo vontade de ver tanto as pessoas fazerem, e ali nos bastidores, foi me dando um comichãozinho assim e aí? O que eu faço a partir desse desejo que está latente? E o primeiro dispositivo que eu botei assim foi uma drag queen que eu criei no final da faculdade, assim, chamada Jandira, que eu fiz um show, chamei um amigo que tocava violão, uma amiga que era diretora que eu tinha trabalhado, a gente montou um show e eu fiz um show de drag, mas que já tinha uma condução dramatúrgica, assim, eu escolhi músicas que fossem sofrências, tanto do sertanejo, quanto tinha, assim, Maísa, tinha um Pablo Vittar, tinha uma diversidade, assim, de Maria Bethânia, Nana Caymmi, vários... Marília Mendonça, sofrências diversas. Então ali veio um primeiro impulso do ir para a cena e fazer algo do campo da performance, da música, do botar para fora algo que estava aqui um pouco adormecido, porque eu acho que a realização artística da cenografia, do figurino, da plasticidade, ela é uma outra realização para mim. É uma entrega material, né? Então envolve uma carga física para fazer o objeto chegar, né? A cenografia chegar a acontecer. Então também tem um desgaste físico, emocional grande, principalmente quando você está trabalhando em projetos com pouco orçamento, que no início é sempre assim, né? Você nunca vai trabalhar no início com um orçamentaço, então você acaba lidando com aquela precariedade, às vezes,
E aí do fazer. você inventa, né? Você inventa, você potencializa. Isso também é legal, não é que eu acho que a gente não pode romantizar o mambembe, o sucateamento. Mas a dificuldade Mas a leva dificuldade você procurar leva, caminhos, leva. né? E então eu começo nesse lugar, e aí a partir desse primeiro momento da drag, eu falei, opa, eu gostei disso aqui. Porque eu fiz um show num lugar lá que é uma fábrica de chocolates que desativada, que viraram galerias, e eles fazem uma vez por mês um evento nesse lugar, chama Bering, lá no Rio. E circula muita gente nesse dia, que ficam todas as galerias abertas. Então foi chegando espontaneamente uma galera, e as pessoas ficavam lá, e as pessoas choravam. Eu montado de drag, com 2 metros de altura, uma peruca, uma coisa, cantando Fera Ferida, e as pessoas chorando, e eu assim... Gente, Poxa, é eu acho isso. que tem uma coisa, né, assim... Tá dando certo. Tem Uma uma química. onda, né? Uma Rolou onda. como assim, Trump estar e no Lula. palco é uma onda. Como Trump e Lula, rolou uma química. Uma onda, assim, que eu falei, meu Deus, eu quero isso. Eu quero voltar a dar atenção para esse desejo, que era um desejo de criança, um impulso meu ali muito primário, assim. E aí fui fazendo, sim. Enquanto eu estava trabalhando com cenografia, eu fazia uma oficina aqui, um cursinho acolá, coisas rápidas, botando o corpo na direção, como eu costumo dizer, assim. E aí foi quando eu me conectei com o Teatro Preto Carioca, que ali entre 2017 e 2018 teve um boom com muitos espetáculos, o espetáculo da Elza Soares, o Oboró, que foi um espetáculo sobre masculinidade negra do Rodrigo França, que é o autor do Djavan musical, né, um dos dramaturgos. Uma efervescência desses teatros negros novos que estavam rolando, recuperando o Abdias do Nascimento e trazendo esse olhar para essas potências de uma forma muito evidente. E eu me aproximei dessa turma, conheci o Coletivo Preto, que estava formando um grupo de formação em teatro, TV, teatro e vídeo, assim, atuação para teatro e vídeo, para pessoas negras. E eu falei, opa, que oportunidade, já começando com um pensamento racializado ali, entre 2017 e 2018, estava começando a entender raça na minha vida e na vida de um modo geral como um ponto assim importante da pessoa que sou, né? Trajetória. De tudo que eu ia ter que lidar daqui para frente. Então, me aproximar desse grupo foi uma parada assim especial. E aí desse grupo formativo rolou um convite para um espetáculo chamado Negra Palavra Solano Trindade, que é um projeto da Companhia do Teatro Íntimo com o Coletivo Preto. A Companhia do Teatro Íntimo está completando agora acho que 20 anos no Rio de Janeiro. Quem está à frente dela é o Renato Farias, que é o diretor do meu grupo hoje. E eles pesquisam a poesia em cena. Então eles fizeram espetáculos de João Cabral de Melo Neto, da Adélia Prado, com a pesquisa da poesia dita, né? E não falada enquanto teatro. Então, uma pesquisa muito bonita do teatro íntimo também, de falar para a plateia, de falar no olho, de não fazer o teatro ali, distante, mas né? para você e essa poesia nessa pesquisa. E aí eles fizeram um espetáculo Negra Palavra Solano Trindade, que é um espetáculo que surge por causa de um menino negro que fez uma oficina do Renato, chamado Tom Torres. O Tom fez a oficina, descobriu que existia um poeta negro e falou, meu Deus, tem um poeta negro, eu quero fazer essa peça. E ele criou um projeto, o Renato levou à frente, começaram a levantar um elenco para fazer, não sei o quê. E no dia do aniversário do Tom, de 23 anos, em 2017, ele foi assassinado. E isso foi uma tragédia absurda, mas isso também foi um motor para que esse espetáculo nascesse da forma que ele pudesse existir. Com isso, o irmão do Tom, o Adriano, que nem era do teatro, era motoboy, foi realizar o sonho do irmão. E o Renato convidou o Coletivo Preto para montar um elenco para fazer essa peça. E assim nasceu Solano Trindade. Negra Palavra Solano Trindade, que é um outro artista também, recifense, foda, né? Um artista que a gente considera até modernista, que atravessou o Brasil dos anos 30 aos anos 70, fazendo um depoimento poético, elaborado, um homem negro falando sobre amor, sobre afeto, de uma forma linda. E o nosso espetáculo é esse espetáculo com
10 homens negros em cena, talentosíssimos, que cantam, que tocam, que fazem percussão corporal, que falam de poesia, né? E eu comecei como diretor de arte desse espetáculo. Esse espetáculo Hoje estou como ator. Ainda está, vamos fazer ele agora em novembro, inclusive. Então ele já tem uma carreira Temos grande. 6 anos de trajetória dele. Já fizemos em vários lugares do interior, do Rio, de São Paulo, fizemos no ano passado, Sertão do Cariri. Nossa, com certeza, se a gente conseguir articular, seria incrível. E aí eu comecei como diretor de arte do grupo. Em 2019, quando o espetáculo estreou, eu era o diretor de arte. Estava trabalhando muito como cenógrafo, ainda não tinha virado essa chavinha do ator. Mas já fazendo aquela oficina com a galera, conhecia a galera e eles já me conheciam nesse exercício como ator também, não como ator profissional. Mas me chamaram a princípio como diretor de arte. Foi quando eu entrei para o grupo. Em 2020 teve a questão da pandemia, parou-se, fizemos o espetáculo online, dentro do Zoom. E eu em casa ali, cada vez mais alarmado. Acho que a pandemia para mim foi esse catalisador do desejo, assim, do tipo... Tá, já que estamos aqui vivos e queremos seguir em frente, o que vamos fazer? Preciso fazer algo do palco, do ator, do cantor, do viver isso. E como eu já fazia parte desse grupo, abriu-se, o espetáculo voltou para o presencial e 3 que eram do elenco original tinham saído. Eu falei, gente, estou aqui, então você entra. E eu, em 9 dias, aprendi a peça, peguei, fiz e comecei em 2022 esse lugar mesmo, profissionalmente, do ofício do ator. Começa a viajar, começa a fazer turnê com essa peça. Faço parte do embrião do outro próximo projeto, que foi o Pelada, a Hora da Gameada, que é uma comédia maravilhosa, que a gente também está ainda fazendo ela, vamos fazer em novembro também. E aí meus horizontes começam a ampliar, né, nesse sentido, que eu segui trabalhando com cenografia, aí a partir da pandemia, foi quando eu comecei a migrar um pouco para o audiovisual, trabalhando com cinema, série, fazendo produção de arte, produção de objetos, assistência de cenografia, mais para o cinema. Então, estava ali nessa vida paralela. Tanto, como o cinema acaba remunerando a gente melhor do que o teatro, né? Eu fui tanto nessa ascensão, assim, de poder colher um fruto do meu trabalho como ator, como cenógrafo, como essa pessoa da materialidade, né? Do objeto, da cena, da pintura, da tinta, e recebendo melhor por isso, quanto estando dentro de um grupo que acabou sendo o embrião da minha vida profissional como ator, né? Assim, de aprender, de estar em cena com eles, de experimentar a poesia sendo dita, né, de uma forma especial. E aí a vida, né? É muito difícil, né? Eu faço muita performance, Paulo Poeta, não é porque escrevo, é porque digo poesias publicamente. E como é difícil você dizer, né? Porque ela leva ao monocórdio, né? O poema, por causa, às vezes, do verso. E dessa tradição da declamação, da né? declamação. E outra coisa, quando ele é música, ainda, quando a poesia é música, aí você tem na cabeça a música da poesia. Quando você vai falar, pois então, e olha que interessante. É a mesma coisa. E olha que interessante. Esse meu grupo, que agora está completando 6 anos, a gente começou com a poesia do Solano Trindade, aí fizemos esse espetáculo de comédia, que não é poesia, fizemos o infantil do Negra Palavra, a gente tem um espetáculo infantil chamado Solaninho, A Viagem com o Poeta do Povo, que é lindo, que fala sobre morte, que é um encontro do Tom Torres, que foi o embrião desse projeto, com o Solano Trindade no Orum. E o Solano Trindade vai apresentar, ele percebe que o menino chegou muito novo no Orum, morreu cedo, e ele fala assim, não, vou te levar para conhecer a minha infância no Recife. Então a gente passeia pelas poesias do Solano Trindade, numa linguagem foi no Recife esse linda. espetáculo? Ainda não, porque a gente estreou ele agora em abril desse ano. Então a gente deve começar a circular com ele a partir do ano que vem, com os editais, essas coisas. Mas, assim, é um espetáculo absolutamente lindo. E agora a gente estreou o Negra Palavra Poesia do Samba, que é o samba dito e não cantado. Isso que você falou da poesia, que é música, é uma pesquisa nossa do olhar para os sambistas e os seus sambas como texto, como poesia. Ô, Antonico, eu vou lhe pedir um favor, né? Olha, é uma coisa assim, especial. Eu não estou como ator assim nesse espetáculo, porque o processo foi feito agora, enquanto eu estou vivendo
todo o trâmite do Djavan, o musical, mas eu assino os figurinos e a direção de arte do espetáculo, que tá lindo, acabou agora a primeira temporada lá no Rio, e com certeza é um espetáculo que vai viajar, tomara, que muitas pessoas assistam, porque ele é, assim, lindo. A gente aqui, assim, a hora passa logo, né? Sim. 1 hora a gente já vai, então vamos Vai ver acabando. alguns vídeos. Eu queria que a gente Tem até visse, vídeo nossos. eu queria que a gente visse um vídeo aí do seu teste lá, quando você foi fazer a escolha para ser. Vamos lá ver se a gente localiza, tá no seu Instagram, aqueles vídeos do Instagram, Jonathan. Bota ele aí. É esse. Esse aí foi o primeiro dia de caracterização, na verdade, né? Foi quando a gente já tinha... já estava aprovado, foi quando a gente foi fazer as primeiras fotos para cartaz, foto para mídia, assim, né? Para divulgação. Bota mais aquele outro que tem um também. Esse aí também é de preparação, de ensaio, Esse é né? ensaio, sala de ensaio, eu com a Valerie Gondim, que faz a Gal Costa, mas que faz também a Rafaela, que é a segunda esposa do Djavan. E o Fernando Nunes também, que está aqui no cantinho Nosso tocando, querido alagoano. Que faz a direção. Faz a direção musical do junto com espetáculo. o João Viana, filho do Djavan. Tem mais vídeo aí? Que eu acho que eles não estão. Aí é o Caetano, né? Caetano Veloso, no dia que foi assistir a gente. Ele falando, ele contando nesse dia. Foi engraçado, porque ele... Acho que é exatamente isso que ele contou agora. Peraí. Acho que o som tá lá, depois a gente comenta aqui. Foi Que isso. massa aí, isso, como é que Chico. foi esse encontro? Muito foi especial, depois, né, gente? onde era esse dia? Esse é São o Paulo? Multiplan, no Rio, No Teatro Rio. Multiplan. Aí ele foi ver. Ele foi ver, aí disse que ele chorou o primeiro ato inteiro, que ele tava sem lenço, que ele ficava enxugando na blusa dele, aí foi lá no banheiro da produção, no intervalo, meu Deus, eu preciso de uma toalha que eu tô chorando muito. E aí ele entrou falando isso, assim, porque quando o Caetano conheceu o Djavan, ele virou pro Djavan e falou assim, você é meu namorado. E aí a gente, no início da peça, no primeiro ato, ele conhece o Caetano, mas não tem ainda essa frase. Aí o Caetano chegou e falou isso, ele falou assim, nossa, no primeiro ato eu fiquei esperando que dissessem isso, que eu falei que ele era meu namorado. E aí no segundo ato a gente fala, né, tem um momentinho que o Caetano fala sobre o Djavan, o Djavan pra mim é uma coisa que aconteceu na música. Quando eu olhei pra ele da primeira vez no festival, eu disse, você é meu namorado. Aí ele, pronto, aí falaram, aí eu fiquei feliz. E nessa, assim, essas homenagens que o Caetano, porque cantou o Djavanear, né? Sim. Como querer Djavanear. Djavanear. Né? Dessas homenagens que o Djavan faz, Sim. né, em música, e uma linda que você disse que eu não sei se está no espetáculo, mas quando ele conhece o Paulinho da Viola. Nobreza. É lindo. Eu canto Nobreza canta com o Caetano. É? Que tem uma gravação de um programa, daquele programa que era Chico e Caetano, lembro. que eles convidaram o Djavan um dia e tem um momento em que o Caetano está cantando Nobreza sozinho, o Djavan entra, senta do lado dele e canta Luz do Sol. Então, no momento da peça em que o Caetano e o Djavan se encontram, na hora que eles vão se despedir, eu canto Luz do sol que a folha traga e traduz. E ele canta, nossa velha amizade nasceu. Uma grande amizade é assim, dois homens apaixonados. Que lindo. E a gente encerra. Que lindo. Eu amo, é a minha música preferida, é Nobreza. Eu adoro essa música também. E até porque adoro os dois, né? E o Paulinho da Viola, eu tenho uma admiração. Que elegância, pelo Paulinho, né? Ele tem uma coisa do uma Djavan nobreza, também, que é uma nobreza, uma elegância, né? assim, né? Um artista, assim, Tem um que cara você nunca ouviu falar nada sobre, sabe? Sempre teve uma trajetória respeitável. Teve assim. um cara que eu cheguei a ser amigo dele, do Samba do Rio, que era o Luiz Carlos da Vila. Sim, não sei se... sim.
quando me referia a ele, chamava ele do Barão da Ralé, como o Chico diz, né? Porque é aquela coisa, um barão, um nobre, o cara, é o Barão da Ralé, aquele cara. Então é isso, essa altivez, né? Sim. Essa serenidade do Paulinho, essa coisa mansa, né? Sim. E é um cara bom também, da sua área, bom com as mãos, né? É mesmo? Ele gosta muito de marcenaria, Olha, eu não tacos sabia. de sinuca, essas coisas legal. todas que ele gosta, ele mesmo faz, né? Não sabia, não. A gente já está quase terminando e eu queria que a gente visse um vídeo agora, eu chamar o vídeo de Correnteza. Vamos ouvir Correnteza aí. Vamos. Oi, tudo bem? Você ia falar? Não, pode falar. Não, você pode primeiro. falar primeiro, você estava falando aí já. Não, eu ia só perguntar seu nome mesmo. É Aparecida. E o seu? O meu é Djavan. Djavan. Nome bonito. Obrigado. Foi manhã. Você está estudando? Tô Não, atrapalhando, não pode ser, viu? Não, já acabei já. Ah, massa. Você já sabe o que vai fazer depois dos estudos? É, meio que eu já faço, assim, eu canto. Por isso está sempre com um violão por aí, sempre lhe vejo com violão. É, eu tô sempre com ele, eu não vivo sem ele. Legal. E agora eu acho que eu não vivo sem você também. Ai, que assim meu coração não aguenta. A correnteza do rio vai levando aquela flor, e o meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio, o engar se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou. A correnteza levou, a correnteza levou, ai, ai. E choveu uma semana, e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá à beira da estrada, vem vindo meu amor. Vem vindo, Vem vindo, vem vindo, vem vindo. vem vindo. Sabe uma coisa? Diga. Se existir outras vidas, eu quero lhe encontrar de novo. E de novo, e de novo. Em qualquer tempo, qualquer lugar. Vem comigo. Eu acho que eu já tô indo. A correnteza do rio Vai levando aquela flor, e eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor. sonhando, nosso amor, sonhando o dandá, Oh, Dandá, o dandá, oh, Dandá, o dandá, o dandá. e eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor. Maravilha, rapaz. Aí a gente viu o Djavan, Sim. né? Cantando A lindamente gente- com a Eline Porto, que faz a Aparecida, que tem essa voz linda. Maravilha. Rafael, a gente está encerrando aqui o nosso programa, cara. Eu queria mais uns 3 horas de programa aqui. Eu também inclusive adorei. para a gente cantar aqui. Sim. Eu e você fazer um duo. Eu gosto de cantar também. Eu Que acho bom. bacana Vamos cantar. fazer. A gente vai Não fazer. canto Eles só não bem. vão ver, mas a não gente vai canto fazer. bem, mas a gente... Lembra que a gente cantou essa velha lá um pouquinho Sim. lá no bar do Seu Manuel, na Garça Sim. Torta, que você conheceu lá também. Tá bebendo essa... É isso, cara. Tá aqui, ela gosta de braços abertos para você, né? E eu quero fazer disso um convite ao Djavan. Djavan,
veio o Rafael, aqui só falta você mesmo. A gente faz um programa especial, uns 2 programas, a gente visitando esses lugares que são referências na sua música. A gente faz até lá, onde você queira. Meu amigo, estamos lhe aguardando aqui. E o Rafael está aqui para suas palavras finais no programa. Não é para sempre, não. Palavras finais aqui agora. Muito obrigado, Paulo. Amei nosso papo, foi bom. Tinha muito tempo que eu não revisitava dessa forma. Assim, eu tenho dado muitas entrevistas, né? Mas acaba que às vezes nem sempre dá pra gente falar. Oi? Nem sempre dá pra falar tanto assim. Então, muito feliz, muito obrigado pelo convite. Massa. E a gente vai terminar esse negócio com a música. Com a música do Djavan, do nosso Djavan agora aqui, do Rafael. Vamos terminar então, Luanda. Coloca Luanda pra gente encerrar. Não é? Então eu vou me despedindo de vocês aqui. Olha, um beijo no coração de todos. Até o próximo programa. Vejam as reexibições, vejam lá no YouTube também. Vamos terminar esse programa com Luanda. Você tá ouvindo isso, Chico? Impossível não ouvir e não sentir. A ilha de Mussuro tá cantando para receber a gente. Meu Deus, minha música não é difícil. Ela não tem uma estrutura estranha. Ela é complexa porque é viva. Minha música é como eles, Chico, é como eu. Eu existo nesse lugar. Este é o chamado da terra que te reconhece, do vento que sussurra teu nome e do mar que canta a música que sempre esteve em você. A ancestralidade festeja. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me feito negro. Eu carrego comigo um legado, uma história que pulsa em cada nota, em cada silêncio. Eu amo a música que me atravessa, o pensamento que guia meus passos. Eu amo saber que eu não estou aqui por acaso. Minha existência é contribuição, é resistência, é melodia que o tempo não apaga. Você voltou pra casa. Foi numa noite de Luanda que um clarão me abalou enlobido, como fosse um raio de susto, um facho místico. Talvez o sol tenha esquecido uma gota do dia na noite pra saciar a sede do espírito em seu perfume.